Olá, galerinha do IEBA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Júnior mais uma vez. E na nossa aula de redação de hoje nós daremos continuidade ao assunto sobre gêneros textuais. Em um primeiro momento nós fizemos uma abordagem mais conceitual em que trouxemos as definições sobre o que é gênero textual e falamos sobre alguns gêneros e as suas respectivas características. Fizemos uma abordagem mais específica de alguns gêneros textuais, a exemplo do cartoon, a exemplo da charge, a exemplo do relato pessoal, e hoje nós iremos trabalhar com carta e e-mail. Carta ou correspondência, que é uma outra forma em que a carta é chamada, no caso está entre um dos meios de comunicação mais aplicados do cotidiano, né? Uma das principais características desse gênero textual é a existência de um emissor, chamado no caso de remetente, e de um receptor, no caso chamado de destinatário. No caso com a tecnologia, a carta ela passou por um processo de adaptação na forma de transmissão. No caso que deixou de ocorrer, no caso somente na forma de papel, e passou inclusive a assumir um meio eletrônico. Embora as pessoas digam que o e-mail ele é a forma evoluída da carta, mas a carta ela não deixou de existir. As pessoas ainda podem se comunicar através desse meio, né, de gênero textual, que no caso é chamado de carta ou correspondência. Inclusive a gente ainda recebe ainda cartas em casa, embora a maioria das vezes seja por empresas em que fazem cobranças, notificações, fazem aqueles envio de boletos bancários, de faturas, e essa forma de se comunicar ainda existe, né? Embora seja com outros objetivos mais específicos, né? Pois bem, no caso dos tipos de correspondência, há três tipos básicos de carta, né? No caso, independente da maneira de como ela é transmitida. Eu destaquei aqui pelo menos três para que a gente possa conhecer. No caso, a correspondência oficial, a correspondência comercial e a correspondência pessoal. No caso da correspondência oficial, ela tem origem, no caso, mais no serviço público, né? No serviço civil ou no militar. Tá? No comercial, ela se ocupa mais na transação comercial ou industrial, que se a gente parar para perceber, é a que mais a gente percebe nos dias de hoje, né? Essa transação comercial, industrial, em que se envia carta, o boleto no caso, se envia ali a fatura, é mais nessa esfera comercial, né? O tipo de correspondência comercial. Também temos a pessoal, que no caso podemos chamar de particular, familiar ou social, que no caso é trocado entre particulares, né? Os assuntos eles são meramente particulares, eles são íntimos e pessoais. Embora as pessoas não tenham utilizado com tanta frequência como era antigamente, né? Que era praticamente um dos únicos meios que existia de se comunicar isso de forma remota, né? Então, no caso, as cartas pessoais, elas não seguem, inclusive, um modelo pronto. Nelas, o texto ela reflete intenções do remetente ao destinatário. Ainda assim, a coerência textual é recomendável como forma de clareza e a mensagem enviada. É necessário que, claro, se utilize dos recursos gramaticais para que a mensagem ela fique coesa, fique coerente, para que a mensagem seja passada de maneira bem clara e que o destinatário, o receptor, ele possa receber a mensagem de uma maneira que ele possa entender, evidentemente, tá? Quando enviadas pelo correio físico, no caso em papel, esse tipo de carta ela exibe no topo, né, na parte superior, a data em que foi escrita, no caso a saudação inicial, e o selo da empresa, no caso a data do despacho. Essa forma de envio, porém, é pouco utilizada atualmente, inclusive como eu já disse. No caso, a gente tem a empresa chamada Correios, que é uma empresa oficial brasileira que faz esse tipo de serviço, né? De envio destas cartas, dessas correspondências. Agora vamos falar um pouco sobre o e-mail, né? O e-mail ou mensagem eletrônica é um gênero textual epistolar, no caso vem de epístola, né? Que epístola é o mesmo que carta, né? Isso do meio eletrônico, muito explorado na atualidade. Embora a gente já conheça e já utilize com mais frequência outros aplicativos e métodos que são mais comuns aos nossos dias, aplicativos de mensagens rápidas, onde a comunicação ela é feita de maneira mais imediatista, né? Exemplo do WhatsApp, né? Que é um dos
dos meios que as pessoas mais utilizam atualmente para poder se comunicar, né? Por conta dos inúmeros recursos que esse aplicativo possui, né? E praticamente um dos aplicativos mais utilizados no mundo inteiro para que as pessoas se comuniquem, né? Outrora se utilizou, a quem tem mais de 30 anos, do MSN, se utilizou do MSN, da sala de bate-papo, dentre outros que hoje em dia já nem se ouve falar, né? Inclusive do Orkut, que hoje as pessoas utilizam mais, o Facebook, Instagram, né? Olha só como é que o tempo passou e algumas coisas ficaram para trás, né? E essas coisas que a gente tem hoje, uma hora ou outra, também elas vão ficar para trás, né? Elas vão ser descontinuadas, de maneira que outras formas de comunicação elas vão surgir e vão fazer parte do nosso dia a dia, né? No caso, a palavra e-mail ela vem do inglês e-mail, que no caso corresponde a uma abreviação de electronic mail, né? Quer dizer, correio eletrônico, né? Pois bem, vamos aqui às características do e-mail. O e-mail, no caso, ele substitui em partes as antigas cartas enviadas pelas agências de correio, e ainda que tenha, no caso, se proliferado de uma maneira muito marcante, as cartas ainda fazem parte do mundo atual, inclusive a gente já falou sobre isso. No entanto, torna-se indiscutível a importância do e-mail como suporte de veículo de comunicação moderno, né? Para que os e-mails sejam enviados, as pessoas criam numa página específica chamada de provedor. A gente vai já conhecer algum desses provedores, né? Tá, no caso a gente tem o Gmail, que faz parte da plataforma Google. No caso nós temos o Hotmail, que hoje nós chamamos de Outlook, se transformou em Outlook, que faz parte da plataforma Microsoft. Também nós temos o Yahoo também, que é um provedor um tanto quanto antigo, né? Que já está há algum tempo já no mercado e subsiste. Até os dias de hoje tem pessoas que ainda utilizam o Yahoo, né, como um provedor de e-mail, né? No caso, a estrutura de endereço de e-mail é definida por, no caso, a pessoa coloca um nome, define ali um nome, aí no caso vem o arroba, aí utiliza-se o provedor, que no caso pode ser o Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo, entre outros. Também tem o UOL, né, e outros provedores que as pessoas também utilizam. No caso, o termo com, né, .com, indica a palavra comercial, e BR, no caso, refere-se à sigla do país, né, no caso, Brasil. O símbolo arroba, no caso, é essencial para que um endereço de e-mail seja identificado pelo sistema computacional. No caso, esse arroba ele tem mais essa finalidade, né, do sistema da informação. No caso, a estrutura do e-mail, no caso, em relação à produção dos e-mails, se assemelha-se um pouco a das cartas, né? No caso, nós temos, a princípio, nós temos ali uma aba específica, onde a gente coloca o assunto, tá? Aí nós temos o vocativo, que é a parte em que nós chamamos ali a atenção da pessoa, do remetente, portanto. Ali a gente faz as saudações, e vai chamando a atenção do remetente, no caso do destinatário, para poder focar no seu texto, né? Que é um outro elemento que vem depois. Aí, no caso, se discorre o texto, e ao final desse texto nós temos aí a despedida, né? Ao final, aquela partezinha dedicada somente para a despedida, e ao final, para finalizar, né, nós temos a assinatura, que é justamente a forma que a pessoa coloca, no caso, se identifica como o remetente. Pois bem, por hoje é só. Esse, no caso, são as características que correspondem a esses dois gêneros, que é interessante que a gente conheça um pouco mais deles. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E por hoje é só. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.